eu me apaixonei na primeira vista, assim, ao primeiro ouvido do que era de fato a odontologia miofuncional, porque ela veio de encontro com o que eu precisava. Eu, como paciente, eu fui minha primeira paciente de É odontologia mesmo? miofuncional. Eu estava no meu quarto tratamento de ortodontia. Eu tinha usado ortopedia na infância, depois na adolescência, ortodontia fixa, depois na faculdade e na especialização eu era aluna da turma. E então eu estava na minha terceira recidiva com DTM, ainda por cima. E eu não entendia por que eu tinha tanta recidiva, por que eu tinha tanta recidiva. Com os conhecimentos da odontologia miofuncional, abriu minha mente, eu entendi, ficou tudo muito claro. Falei, é isso que estava faltando para mim. Então eu vou ser minha primeira paciente, eu quero testar, eu quero comprar esse trem aí, ver se ele funciona mesmo, porque a gente pega um negocinho de silicone e fala, isso aqui, será que funciona? Pré-fabricado. Assim como todos os dentistas desconfiam e têm um preconceito em relação a isso, eu fui a primeira a ter preconceito. Mas eu falei assim, não é possível. Tudo que ele falou faz sentido. E o que eu preciso fazer é isso, então eu vou fazer, eu vou testar. E eu também estava escolhendo ainda o tema da monografia. E aí eu falei com o meu professor, professor, eu quero escrever sobre isso, pode ser esse assunto? Ele falou, pode sim. E o Paulo Faria se dispôs a me instruir, me ajudar em tudo que eu precisasse, tanto em relação à da parte dos pacientes mesmo, quanto da parte de artigo científico. E aí eu me aprofundei. Como eu fui minha primeira paciente, eu estava com DTM e também com aparelho fixo, eu estava com autoligado e eu falo pouco, então eu sempre ficava com a mucosa machucada. E aí eu comprei o T4B, que é o Trainer for Braces, foi o primeiro aparelho que eu usei. Na época não existia os aparelhos da linha atual da MyoBrace, os trainers. E aí foi meu primeiro aparelho e eu dormi e acordei muito melhor, 70% melhor. Era uma dor que exacerbava uma enxaqueca também. Eu tinha enxaqueca, independente da DTM, e a minha parafunção acabou exacerbando. Então, eu tive um resultado imediato em relação às DTM, a dor que eu tinha na ATM, e também eu tive um resultado, acelerou os meus resultados da parte ortodôntica, e a minha mucosa, que vivia machucada, quando eu dormia, o aparelho afastava o agente traumatizante, né, que era o aparelho da mucosa machucada, então eu acordava de manhã já sem nenhuma afta, sem nenhum incômodo. Então eu já gostei de cara. E também comecei a aplicar em alguns pacientes no início. Selecionei o próprio Paulo, falou assim, inicia com casos de, por exemplo, crianças em dentição mista, inicia com o aparelho K1, que estava começando a entrar o K aqui no Brasil, e eu fui seguindo o que o mestre Orientação. falava. E fui indo atrás até que eu me encantei com a técnica mesmo. Ele me convidou depois para a gente dar o curso lá na clínica dele. E aí a MyoBrace do Brasil, a Cíntia da Ortomundi, também começou a me convidar para palestrar e nunca mais parei. Até que no final do ano passado a gente abriu o Instituto Patini Comitri para que é focado nos cursos de odontologia miofuncional. Legal.